A Biblioteca do Vaticano é um desses lugares onde o tempo parece adormecido. Ali, envoltos por silêncio controlado e temperatura medida, repousam saberes que ninguém consulta há décadas, e alguns talvez jamais devessem ser consultados. Era um pouco mais de 6 da manhã quando o Papa Leão XIV, sem assessores, sem guarda-costas, adentrou sozinho os arquivos subterrâneos. Tinha passado a noite em claro, atormentado por uma imagem insistente, um aposento circular sem janelas, com 2 velas acesas ao lado de uma porta lacrada. Não havia qualquer razão oficial para estar ali, nenhum pedido, nenhum assunto de Estado, mas a imagem permanecia viva, como se o chamasse. Andando por entre as prateleiras altas, sob a luz fraca que se acendia à medida que caminhava, ele virou à esquerda, depois à direita, movido mais pelo instinto que pela razão, até que seus olhos pararam em uma pequena caixa marrom deslocada do padrão. Estava na seção de miscelânea eclesiástica dos anos 1920. Diferente das demais, ela não possuía etiqueta, código digital ou registro visível. Apenas um pedaço de pergaminho envelhecido colado à tampa, com uma inscrição manuscrita em latim, para Petra e Fones apenas. Leão parou. Petra, a rocha, Fones, a fonte. Tocou a tampa da caixa e sentiu que ela pesava mais do que deveria. Ao abri-la, encontrou um envelope frágil com um selo de cera rachado e 2 objetos envoltos em pano. Um deles reconheceu imediatamente, uma chave de latão. O outro só entenderia mais tarde. Pegou o envelope. O selo não trazia o brasão papal, mas um símbolo incomum, um triângulo com um olho no centro, algo deliberadamente obscuro. Dentro, um único pergaminho, amarelado pelo tempo, datado de julho de 1925, assinado por Pio XI. Era um decreto. Ordenava que uma sala no Palácio Apostólico fosse não apenas trancada, mas completamente murada, até o tempo da luz dupla. O texto dizia: a câmara de reflexão deve permanecer intocada por mãos, sejam consagradas ou profanas. As 2 chaves serão entregues a Petra e Fones. Ninguém mais poderá abrir. O fogo permanecerá velado até que a voz interior seja chamada a responder. Não dizia o que havia dentro da sala. Apenas um mapa, desenhado à mão no verso do pergaminho, apontava para um corredor esquecido atrás da escadaria Schola Regia, uma passagem que levava a uma ala do palácio reformada nos anos 70. Mas o que realmente deixou Leão sem chão foram os nomes ao fim do documento. Já estavam ali, assinados há muito. O dele e o de Dom Luiz Antônio Tagle. Leão fitou os nomes como quem vê um fantasma. Aquilo não era possível. Fora eleito Papa em 8 de maio de 2025. E a tinta daquele documento estava envelhecida, rachada, como se estivesse ali havia 100 anos. E ele nunca assinara aquilo. Naquela noite, chamou o cardeal Tagle para uma conversa reservada no Palácio de Latrão, sem testemunhas, apenas os 2 e o documento sobre a mesa. Tagle leu tudo em silêncio, franzindo o senho. "Você não escreveu isso?" perguntou. Leão balançou a cabeça. "Já viu isso antes?" Tagle hesitou. Em vez de responder, tirou do bolso interno da batina um pequeno embrulho. "Eu ia te mostrar, mas não sabia como explicar." Desenrolou o pano e revelou outra chave idêntica. O coração de Leão disparou. De onde veio isso? Chegou 2 dias depois da sua eleição. Sem remetente. Apenas a chave e este bilhete. O bilhete era simples, dobrado 4 vezes. Apenas uma frase em latim. A luz dupla chegou. Petra e Fones devem entrar. Tagle olhou para o Papa. "Você sabe o que isso significa?" Leão voltou os olhos ao mapa, traçando com o olhar a rota que levava à sala lacrada. "Ainda não", disse, "mas acho que estamos prestes a descobrir." Pegou sua própria chave e a comparou à de Tagle. Idênticas em peso, corte, detalhes. Não havia mais dúvida. 2 homens, 2 chaves, um aposento selado sob o Vaticano e uma mensagem escondida no tempo que aguardou. Paciente, por 100 anos para ser lida. O sol ainda não tinha nascido quando Leão XIV e o cardeal Tagle passaram discretamente por uma entrada lateral do Palácio Apostólico. Nenhum deles usava vestes litúrgicas, apenas o silêncio cúmplice de quem carrega um segredo que o tempo, enfim, decidiu revelar. Vestidos apenas com simples batinas negras, daquelas raramente vistas fora dos corredores silenciosos dos seminários, eles caminharam sem comitiva,
sem guardas suíços, sem qualquer cerimônia. O que estavam prestes a fazer não constava em nenhuma agenda oficial, e jamais constaria. O caminho desenhado no antigo pergaminho de 1925 era rudimentar, mas claro, começava na base da escadaria monumental que levava aos salões de audiência papal. Em um dos lados do patamar, oculto atrás de um painel de madeira pintado da mesma cor da parede, havia um antigo duto de manutenção selado há décadas, esquecido por quase todos, exceto por aqueles que haviam deixado o decreto. Leão pressionou o painel com a palma da mão. Ele cedeu levemente até emitir um clique, revelando uma tranca de ferro enferrujada. Atrás dela, um estreito corredor de pedra mergulhava na escuridão. Tagle acendeu uma lanterna. Tentou quebrar o silêncio com um leve sorriso. Ainda acha que isso é simbólico? Leão apenas respondeu. Se for, é o símbolo mais literal no qual já entrei. E seguiram adiante. As paredes do corredor eram formadas por blocos grossos de pedra calcária, frios, úmidos, escorrendo gotículas. A poeira dançava no feixe da lanterna como cinzas suspensas. Cada passo ecoava alto, ainda que o mundo exterior estivesse totalmente abafado. Era como se tivessem deixado o Vaticano para trás e entrado em outro tempo. A cerca de 20 metros, o corredor fazia uma curva abrupta, e ali, presa entre o chão e o teto, uma grade de ferro exibia um entalhe incomum, uma chave dividida em duas partes, uma apontando para a esquerda, a outra para a direita. Leão tirou do bolso a sua chave. Tagle fez o mesmo. Havia duas fechaduras, uma de cada lado da divisão. Inseriram as chaves ao mesmo tempo. 2 cliques. Um gemido profundo reverberou pelas paredes. A grade recuou suavemente e se embutiu na pedra. Eles avançaram. Diante deles surgiu uma pequena rotunda, circular, com cúpula coberta por mosaicos desbotados de origem claramente romana. No centro, uma porta de madeira sem maçaneta, apenas uma fenda vertical que lembrava uma boca. No chão, diante da porta, 3 palavras entalhadas em latim. Verbum aperit ignotum. A palavra abre o desconhecido. Leão e Tagle se entreolharam. Uma senha? Arriscou o cardeal. Leão negou com a cabeça. Mais um comando. Ajoelhou-se, fez uma prece em voz baixa e murmurou. Fiat voluntas tua. Nada aconteceu. Tagle então se aproximou e encostou a mão na porta. Talvez precise de um versículo, sugeriu. Tentou. E o verbo se fez carne. Silêncio. Repetiram mais 4 passagens, cada vez com mais urgência. A porta seguia imóvel. Leão recuou e respirou fundo. Aquela pressão no peito, presente desde o momento em que encontrara o decreto, voltou ainda mais intensa, como mãos apertando seu corpo por dentro. Fechou os olhos e disse a única palavra que nenhum dos dois tivera coragem de pronunciar. Jisu. O som que se seguiu não era mecânico. Parecia um suspiro. O ar ao redor se aqueceu. A porta rangeu. Depois se abriu lentamente, não para fora, mas para dentro, como se exalasse o fôlego de um segredo guardado por séculos. O interior não era um santuário glorioso. Era simples, austero, quase vazio. Um banco, um genuflexório e um pequeno altar de pedra, pouco maior que uma mesa de cabeceira. Sobre ele, repousava um cálice coberto de pó, mas inconfundivelmente dourado. Ao lado, um livro preso por tiras de couro. Acima do altar, entalhado profundamente na parede, um símbolo, um triângulo envolvendo uma chama. Abaixo dele, em italiano, não em latim, estava escrito: somente o fogo fala quando a palavra é ignorada. Tagle estendeu a mão para o livro, mas Leão o interrompeu com um gesto. Apontou para o chão diante do altar. Outro entalhe, mais antigo, quase apagado pelo tempo. 4 palavras. Eles voltarão novamente. Um som os fez se virar de repente. Passos. Mas quando olharam, não havia ninguém. Apenas a porta aberta e um vento que antes não soprava. Imóveis, Leão e Tagle permaneceram diante do livro. A luz fraca de suas lanternas tocava a capa de couro desgastada, escurecida, marcada pelo tempo, mas intacta. 3 presilhas de ferro o mantinham fechado, nenhuma delas enferrujada. O livro parecia antigo, muito antigo, mas cuidado com reverência, como se tivesse sido preservado para aquele exato momento. Leão se aproximou e passou os dedos sobre a capa. O couro estava frio. Sob a poeira, alguém havia gravado um símbolo, o mesmo triângulo com a chama, desta vez envolto por um círculo. Foi selado por um motivo,
murmurou Tagle. Leão não respondeu de imediato. Olhava fixamente para a inscrição acima do altar. Somente o fogo fala quando a palavra é ignorada. E então sussurrou. Não acho que somos nós que estamos quebrando este selo. Acho que somos aqueles para quem ele foi feito. Respirou fundo e, com as mãos firmes, começou a abrir o livro. O primeiro fecho de ferro cedeu com um estalo seco que ecoou pelas paredes de pedra. O segundo se abriu em seguida. Depois, o terceiro. Quando Leão levantou a capa do livro, uma leve nuvem de pó, acumulada por anos incontáveis, se ergueu no ar. As páginas estalaram como folhas secas ao serem viradas. As primeiras estavam em branco, também a segunda e a terceira. Página após página, nenhuma tinta, nenhum símbolo, nenhuma ilustração, apenas pergaminho antigo, frágil e vazio. Até a 13ª. Nela, enfim, havia um único parágrafo escrito com tinta preta, numa caligrafia incrivelmente precisa, tão moderna que seguia exatamente o padrão atual da tipografia vaticana, adotado havia apenas 5 anos. Tagle se inclinou e leu em voz baixa. Quando o tempo da luz dupla chegar e Petra e Fontes estiverem unidos no silêncio, este registro terá início. Somente a partir desta página poderá a verdade ser escrita. Não escreva o que deseja. Escreva o que ouvir. Ele ergueu os olhos. É um livro que escuta. Leão virou a página. No alto da folha seguinte, 2 nomes escritos à mão. Giorgio Leão e Luiz Antônio Tagle. Nada abaixo deles. Até que, como se o papel estivesse vivo, letras começaram a surgir lentamente, uma a uma, brotando de dentro da página como se a tinta despertasse. Instintivamente, eles recuaram. Isso é impossível, sussurrou Tagle, e assistiram, perplexos, o texto se formar diante de seus olhos. Não tenham medo. Vocês não estão sendo julgados. Estão sendo lembrados. Um de vocês duvidou. Um de vocês chorou. Aquele que chorou deve falar. O silêncio caiu pesado no recinto. Leão engoliu em seco. Eu não chorei, disse, sem muita certeza na voz. Tagle continuou olhando para a página. Depois virou-se lentamente. Eu chorei. O livro pareceu reagir com um leve brilho, um calor sutil emanando do pergaminho. Novas palavras surgiram. Fale agora, e o que for verdadeiro permanecerá. Ao lado, o cálice brilhou suavemente. Uma gota de vinho apareceu em sua borda sem que ninguém o tivesse tocado. Tagle avançou e ajoelhou-se diante do altar. Fechou os olhos. Chorei pelo silêncio, murmurou. Chorei porque temi que Deus tivesse parado de falar com a sua igreja. E enquanto falava, o livro captava suas palavras como se estivesse vivo, mas não com tinta. As frases apareciam queimadas no pergaminho, como se o fogo as tivesse escrito. Pedi um sinal, continuou Tagle, com lágrimas voltando aos olhos. Mas me disseram apenas para esperar. Disseram que o fogo voltaria, e eu não compreendi o que isso significava. O texto se interrompeu. Então, uma voz preencheu o ambiente. Não era alta, nem ameaçadora, mas nítida, humana, audível, embora não viesse de nenhuma boca visível. Você não compreenderá até ouvir sem medo. Ambos congelaram. O som não reverberava. Vinha das próprias paredes, como se o lugar falasse. Leão se virou para o símbolo entalhado sobre o altar, o triângulo com a chama no centro. A pedra ao redor começou a brilhar suavemente, depois com mais intensidade, como se o fogo a aquecesse de dentro para fora. E ali, naquele instante, pela primeira vez desde que haviam entrado, o ambiente se aqueceu. Não com calor, mas com presença. O livro virou uma página sozinho. Estava em branco, até que 3 palavras surgiram, como se escritas por uma mão invisível. Volte amanhã sozinho. Leão e Tagle se entreolharam. Qual de nós? Perguntou Tagle. Leão olhou novamente para a página. Acho que não se trata de um só. Respirou fundo e fechou o livro com delicadeza, refazendo os fechos. Significa que não voltaremos juntos. Não do mesmo modo. Tagle assentiu. 2 chaves, 2 caminhos. Agora algo os separaria. A Câmara havia dado sua primeira ordem. Na saída, quase não falaram. Os corredores do Vaticano estavam mergulhados no silêncio das primeiras horas da manhã. Ninguém cruzou o caminho deles. Somente o som dos próprios passos e a respiração lenta das pedras ao redor os lembravam de que ainda estavam sob a sede da Igreja Católica. Quando enfim emergiram no pátio do Cortile del Belvedere, o sol começava a nascer sobre os muros romanos.
Leão parou por um instante sob o céu pálido e murmurou uma oração. Tagle o observou, mas permaneceu em silêncio. Havia algo diferente entre eles agora. Não uma quebra de confiança, mas um novo peso. O silêncio imposto pelo livro pairava em torno dos dois. Não falaremos disso, disse Leão por fim. Tagle concordou com um leve aceno. Não até sermos chamados a isso, e tomaram rumos diferentes. Naquela tarde, o Papa cancelou todas as audiências públicas. Não deu nenhuma explicação. À noite, pouco depois das vésperas, caminhou sozinho pelos jardins do Vaticano, um lugar que visitava com frequência antes da eleição. O sol já se escondia, tingindo de dourado os caminhos de mármore. Leão caminhava em silêncio, as mãos cruzadas nas costas, carregando mais do que o peso do cargo, carregando agora um chamado que ainda não sabia nomear. Leão caminhava em silêncio, com as mãos para trás, seguindo o caminho até a gruta onde uma pequena estátua de São Pedro costumava ajoelhar-se em oração. Mas algo naquele dia estava diferente. O ar não cheirava a flores, mas a fumaça, e havia uma luz à frente que tremeluzia de maneira estranha entre as árvores. Ao virar a curva do jardim, viu. No centro da gruta havia uma chama. Não era uma fogueira nem uma tocha. Era uma pequena esfera de fogo perfeitamente redonda, suspensa no ar, a poucos centímetros da pedra. Não dançava, não estalava, apenas flutuava, pulsando suavemente como se tivesse um coração. Leão ficou paralisado, o fôlego preso na garganta. Nenhum som, nenhum passo, apenas aquela chama e a sensação de que o tempo havia parado. E então ela falou, não com palavras, mas com memórias. De repente, Leão se viu 5 anos antes, sentado sozinho na capela de seu seminário em Milão. Chorava, não por tristeza, mas por medo. O medo de que Deus já não agisse no mundo, de que os sinais fossem coisa do passado, de que o silêncio fosse o novo sagrado. O Senhor ainda fala? Ele sussurrara naquele tempo quase como uma súplica. Ou estamos apenas fingindo que sim? Agora, diante dele, a chama pulsou uma vez, depois outra. E uma voz que não vinha de fora nem de dentro, mas atravessava sua alma, respondeu com clareza. Eu nunca parei. Leão caiu de joelhos. A chama desceu levemente até tocar o chão. Não queimou. Apenas desapareceu, sem deixar fumaça. E no lugar onde antes flutuava, algo havia sido escrito sobre a pedra. Amanhã ele verá, e você não deve falar. De volta aos aposentos, Leão permaneceu em silêncio, olhando pela janela. As luzes do Vaticano brilhavam lá embaixo, mas sua mente ainda estava na gruta. O tic-tac do relógio era o único som que lembrava que o tempo ainda corria. Bateram à porta. Era o cardeal Tagle. Estava visivelmente abalado. Leão o deixou entrar, e antes que qualquer palavra fosse dita, Tagle estendeu um papel. Sua mão tremia. Eu não escrevi isso. Estava na minha mesa quando voltei. Leão leu a mensagem. Você retornará à câmara ao amanhecer. Irá sozinho, e não questionará o que verá. Levantou os olhos. A mesma voz falou comigo, disse Tagle. Achei que fosse imaginação, um sonho, mas então ela disse algo que ninguém mais sabia, algo que nunca contei a ninguém. Leão não perguntou o que era, apenas assentiu. A câmara está esperando por você. Naquela noite, Tagle não conseguiu dormir, e ao amanhecer, sem escolta, sem anúncio, sem sequer avisar seu bispo auxiliar, voltou sozinho ao subterrâneo lacrado. Passou pela grande escadaria, pressionou o antigo painel de madeira, adentrou o corredor oculto. Ao chegar à grade de ferro, ela se abriu sem chave. A porta central da rotunda também se abriu, sem palavra alguma. Lá dentro, o livro estava aberto, o cálice cheio e o altar em chamas, mas não consumia nem madeira, nem pedra, apenas luz, uma chama clara, suspensa, que pairava sobre os símbolos sagrados sem lançar sombra. Tagle entrou, não rezou, não falou, apenas se ajoelhou e esperou. A luz sobre o altar não oscilava com o vento, pois ali não havia vento. Ela se movia com intenção, como guiada por algo além do ar, talvez pela vontade. Sua presença não aquecia a pele, mas era uma consciência envolvente, como se ele estivesse sendo observado com ternura, mas sem exigência. Sentia uma paz estranha, não conforto, era algo mais puro, mais nu, uma paz que não precisava explicar nada, apenas estar. O livro permanecia aberto, páginas ainda em branco. O cálice tremia levemente. Então, veio a voz, sem som, sem vibração.
Não era ouvida pelos ouvidos, mas sentida por dentro, como luz que atravessa vitrais sem força, mas com clareza. Por que você veio? Ele não esperava uma pergunta, não assim, mas algo em sua alma respondeu, não com palavras, mas com lembranças. Viu-se em Manila, logo após o tufão Yolanda, segurando nos braços o corpo sem vida de uma criança. E em desespero, havia se perguntado onde Deus estava, porque eu perguntei onde o Senhor estava. Silêncio. E então a voz. Então você precisa ver com os próprios olhos. Olhe. A chama do altar intensificou-se. Tagle virou-se para a parede oposta da câmara. Ela começou a mudar. Não desmoronou, nem se quebrou. Transformou-se, como se fosse pergaminho absorvendo tinta. A pedra, antes vazia, tornou-se um mosaico, formando-se lentamente, peça por peça, como se mãos invisíveis estivessem trabalhando em segredo. As cenas começaram a surgir. A princípio, parecia a última ceia, mas os rostos eram outros. Não era Jesus e os 12, eram figuras modernas. Alguns usavam batinas, outros, roupas comuns, e todos estavam sentados à mesa. Sentados ao redor da mesa, com pratos vazios diante de si, homens observavam uma chama idêntica àquela que pairava no altar. No centro, um pergaminho lacrado repousava em silêncio. E então, o coração de Tagle parou por um instante. Um dos rostos ali era o seu. Reconheceu-se de imediato. Deu um passo à frente, movido pelo impulso de entender. O que é isso? Murmurou. A resposta não veio como som, mas como verdade, sussurrada direto ao espírito. Isso é o que sempre foi. Você apenas esqueceu. A imagem mudou. Agora, uma catedral tomada por chamas. Mas não eram chamas comuns. Elas ardiam sem fumaça, sem destruição. E os fiéis dentro do templo não corriam. Estavam de joelhos com as mãos erguidas, não em pânico, mas em adoração. No centro da nave, uma figura de branco, de costas. Tagle reconheceu a postura, o leve inclinar dos ombros, a inclinação da cabeça. Era Leão XIV, mas quando a figura se virou, o rosto não era mais dele. Era luz, uma luz tão intensa que não se podia olhar diretamente. E mesmo assim, ele soube. Aquilo não era mais apenas Leão, era algo dentro dele, algo maior. Você não está vendo o futuro, disse a voz. Está vendo a memória. A imagem mudou novamente. Agora mostrava a mesma câmara onde estavam, mas completamente cheia. Centenas de pessoas, padres, religiosas, crianças, leigos, todos em silêncio, voltados para o altar. Ninguém falava, ninguém precisava. Acima deles, no teto da cúpula, ardiam 7 pequenas luzes. E então, o mosaico se desfez, e a chama sobre o altar começou a recuar, tornando-se do tamanho de uma vela comum. Tagle sentiu algo tocar sua mão. Quando olhou, viu uma nova chave, branca como porcelana, quase sem peso. Ao longo do corpo da chave, uma inscrição, para a porta que não se abre. Ele voltou o olhar para o altar. O livro estava fechado. E na capa, uma nova gravação. Na próxima vez, traga apenas obediência, não perguntas. Saiu da câmara sem dizer palavra. O Vaticano já despertava. Missas matinais, batinas farfalhantes, sinos suaves preparando o dia. Mas Tagle passou por tudo sem olhar para os lados. Segurava firme a chave branca. Não sabia o que havia sido aberto. Apenas sabia que em algum momento seria chamado novamente. Naquela noite, Leão XIV estava sozinho no jardim do Palácio Apostólico. Sabia que Tagle havia voltado, mas também sabia que não poderia perguntar. O que quer que tenha ocorrido naquela sala, agora pertencia apenas a ele. Foram separados pela própria missão. Mais tarde, já em seu estúdio privado, Leão abriu a gaveta onde guardava sua chave de latão. E ali, sem som, sem explicação, repousava ao lado dela uma segunda chave, também branca, também leve, também gravada. Mas a inscrição era outra, para a voz que não fala. Era quase meia-noite quando Leão desceu sozinho às partes mais profundas do palácio. Nenhuma tocha, nenhum acompanhamento, apenas ele e o silêncio que envolvia tudo desde o dia em que havia lido o antigo decreto. Mas desta vez, ele não seguiu o caminho até a câmara selada. A chave branca em seu bolso deixava claro, havia outro lugar, ainda que nem ele soubesse qual. Caminhou lentamente por corredores adornados com tapeçarias centenárias. Os rostos de santos e mártires pareciam observá-lo com reverência silenciosa.
Parte dele queria voltar, mas algo mais fundo, aquela parte que ouvira a voz na chama, sabia que aquilo já não era mais sobre sua vontade. Parou diante da Torre dos Ventos, uma seção esquecida e quase nunca usada do Vaticano, construída para antigos astrônomos papais. Nunca havia entrado ali, mas algo o atraía para aquela porta. A chave branca aqueceu-se em seu bolso. Leão se aproximou e empurrou a madeira envelhecida. Ela se abriu sem resistência. Lá dentro, a escuridão era densa e móvel. Prestes a acender sua lanterna, foi interrompido por uma luz que surgia sem origem. Não de lâmpadas, não de fogo. Era como se o próprio ar começasse a brilhar, como o alvorecer surgindo de dentro da pedra. A sala era circular, com 7 colunas em volta. No centro, um espelho de corpo inteiro, emoldurado em prata, fixo à parede. Mais nada. Nenhum altar, nenhum livro, nenhum cálice. Apenas o espelho. Leão aproximou-se. No reflexo via apenas a si mesmo, envelhecido, com vestes escuras, o olhar pesado por meses de perguntas sem resposta. Mas então algo mudou. Atrás de sua imagem, formas começaram a surgir. Um corredor, um tipo de passagem. Ele piscou. O espelho tremeluziu e, de repente, ele já não via mais a si mesmo. Estava olhando para outro lugar. Uma sala de paredes lisas e brancas. E ali começava o próximo chamado. No centro da nova visão, um homem ajoelhava-se em silêncio. Não era qualquer um. Era o cardeal Tagle. O espelho não mostrava seu rosto, apenas a forma curva de seu corpo, inclinado diante de algo que não se via. Os lábios se moveram, formando palavras que não chegaram aos ouvidos de Leão, mas que de alguma forma ele compreendeu. Estou pronto. A imagem tremeu, dissolveu-se por um momento e, quando voltou, Tagle não estava mais ali. No lugar dele, uma escadaria mergulhava na escuridão. Leão estendeu a mão e, no exato instante em que tocou o espelho, o vidro tornou-se líquido. Não rachou, não quebrou, apenas o acolheu como se fosse água. O espelho então tornou-se uma porta feita inteiramente de luz, e ele atravessou. Do outro lado, encontrou-se num lugar que não deveria existir. Uma sala imensa, toda de pedra curva, sem janelas, sem tochas, mas banhada por uma claridade sem origem. No centro, um pedestal, e sobre ele, uma coroa, não de ouro nem de prata. Era um aro de ferro negro, moldado como espinhos, mas os espinhos estavam gastos como se o tempo ou o toque humano tivessem lhes tirado o corte. Leão se aproximou com cautela. Na base do pedestal, uma placa, não em latim, nem em italiano, em inglês, simples e direta, para aquele que não deseja governar. Ele tocou a coroa, e no instante em que seus dedos a encontraram, tudo ao redor desapareceu. Agora estava na Praça de São Pedro, primeiro vazia, depois repleta de pessoas chorando, gritando, rezando, em seguida novamente vazia. Ele viu fumaça, não de conclaves, mas de incêndios. Viu rostos, crianças, cardeais, soldados, mães, todos clamando não com medo, mas com saudade, uma saudade profunda de Deus. E então viu a si mesmo parado na sacada da basílica, mas não falava, não abençoava, apenas ouvia algo que vinha de trás, uma voz que ainda não compreendia. A visão cessou. Ele estava de volta à sala, a coroa ainda em suas mãos. E atrás dele, uma voz, desta vez real, baixa, familiar. Ele se virou. Tagle estava na porta. Trocaram olhares em silêncio, e então a chama reapareceu, não flutuando, não pairando, caminhando, uma figura feita de fogo, mas que não queimava, que não consumia. Ela parou entre os dois e falou, não em voz alta, mas dentro de cada um deles. Vocês não entenderão, mas precisam se lembrar. O tempo do silêncio acabou, o tempo da voz começou. E com isso, a chama se virou e atravessou o espelho de luz. Desapareceu. Leão e Tagle ficaram imóveis por longos minutos. Cada um segurava sua chave. Nenhum dos dois disse nada, pois agora não havia mais perguntas. Só o que viria a seguir. Na manhã seguinte, o Papa tomou uma decisão incomum. Cancelou toda a sua agenda pelos próximos 3 dias. Nenhuma audiência, nenhuma missa pública, nenhuma reunião diplomática. Apenas uma nota breve. O Santo Padre solicita um tempo de reflexão. Mas por trás das portas do Palácio Apostólico, algo se desenrolava. Leão e Tagle encontravam-se em segredo, não no escritório papal, nem nos corredores costumeiros do poder.
Reuniam-se novamente sob a Torre dos Ventos. O espelho havia sumido. A sala iluminada também. Restava apenas o espaço circular, frio, despido de qualquer explicação. Eles não falaram sobre a chama. Não precisavam. Leão apenas puxou de sua batina a chave branca, gravada com as palavras "para a voz que não fala". Tagle estendeu a sua, para a porta que não se abre, e então, em voz baixa, perguntou: "E agora?" Leão não respondeu, apenas virou-se para uma das paredes nuas de pedra e, em silêncio, encaixou sua chave numa fenda até então invisível. Tagle fez o mesmo. Não houve som nem tremor, mas o ar mudou. Um silêncio tão denso que parecia respirar ao redor deles. E então, a parede à frente brilhou sutilmente. Da própria pedra, uma escadaria começou a surgir. Não construída, mas revelada, como se sempre estivesse ali, à espera de ser lembrada. Eles desceram degrau por degrau, mais fundo do que jamais haviam estado. Aquilo não eram as catacumbas, era algo anterior, mais antigo que o próprio Vaticano. A pedra era diferente. Lisa, curva, não esculpida, mas crescida como se envolvesse algo sagrado. Finalmente, chegaram a uma câmara imensa, circular, sem janelas, sem tochas, mas a luz era perfeita. No centro, cercado por anéis concêntricos de pedra, estava um pedestal, e sobre ele repousava uma terceira chave, negra, simples, sem inscrição. Leão se aproximou. A voz tremia quando perguntou: "Para que serve isso?" Mas ninguém precisou responder. A própria sala respondeu. As paredes curvas ao redor começaram a vibrar, não com som, mas com algo que se sentia por dentro. E ali, em meio ao silêncio que falava, os dois entenderam que aquilo era apenas o começo. O som não vinha do ar. Era como um sussurro nascido dos ossos da terra, uma vibração grave, profunda, que atravessava o silêncio como um lamento antigo. E então, lentamente, as paredes da câmara começaram a revelar cenas entalhadas na pedra, surgindo como memórias sendo desenterradas. Mas não eram estações da cruz, eram visões do presente, um papa ajoelhado no escuro, uma cidade em chamas, com um homem erguendo uma cruz no meio da fumaça. E por fim, a imagem mais marcante, 2 homens lado a lado, cada um segurando uma chave, com uma terceira chave flutuando entre eles, brilhando intensamente. Tagle olhou fixamente. "Somos nós", murmurou em silêncio. Leão assentiu. E a chave? Ele se aproximou do pedestal. Quando sua mão tocou a chave negra, a câmara inteira foi preenchida por uma voz, não de fogo, não de luz, mas de som. E era um som que carregava o peso da eternidade. "O selo está rompido. Um falará, um se ajoelhará, e o que foi escondido se tornará voz." Olharam para o alto. No topo da cúpula da sala, uma abertura que não estava lá antes permitia ver o céu. Mas o céu era vermelho. E então, um sino soou. Não vinha da Câmara, nem do Vaticano. Soava da Basílica de São Pedro. Um toque. Silêncio. Outro toque. Lento. Deliberado. Os sinos começaram a tocar, fora de qualquer horário litúrgico, sem anúncio, sem explicação pública. E o som espalhou-se. Na superfície, religiosas interromperam suas orações. Guardas viraram-se na direção do eco. Visitantes na Praça de São Pedro pararam e viram um a um os sinos ressoarem, não em luto, não em festa, mas em anúncio. Algo havia começado, e ninguém sabia o quê. Na câmara, Leão segurou a chave negra. Era pesada, não no metal, mas naquilo que representava. Virou-se para Tagle. "Temos algo a fazer." E Tagle, sem precisar ouvir o resto, já sabia. Naquela noite, as luzes do Palácio Apostólico permaneceram acesas até o amanhecer. Papéis foram movimentados, cartas redigidas, não pela mão do Papa, mas ditadas por ele, e de um envelope selado desde sua primeira semana de pontificado, Leão retirou um documento assinado por 3 pontífices anteriores, marcado com um selo que ninguém vivo jamais havia visto. Colocou-o sobre a mesa. Pela primeira vez em mais de um século, o Conselho Oculto do Vaticano foi convocado, aquele de que ninguém falava, criado para ser reunido apenas quando o céu tomasse a iniciativa. Às 2h11 da manhã, as mensagens foram enviadas. Nenhum selo oficial, nenhum protocolo diplomático, apenas uma nota manuscrita entregue pessoalmente a 7 indivíduos espalhados pelo mundo, todos escolhidos por papas anteriores,
todos juramentados a manter silêncio absoluto até serem convocados por uma frase específica. O silêncio tornou-se voz. Às 10 da manhã, os 7 estavam dentro dos muros do Vaticano. Nenhum usava vestes eclesiásticas, nenhum foi identificado publicamente, nenhum pronunciou uma única palavra. Foram conduzidos em silêncio aos arquivos apostólicos, onde o cardeal Tagle os aguardava com um aceno simples, sem títulos, sem apresentações, apenas uma escadaria e o som de passos contidos. Seguiram por corredores que só Leão e Tagle haviam atravessado dias antes, até a câmara do altar, agora mergulhada em escuridão. A chama havia desaparecido, mas o livro estava aberto, e nele, palavras recém-escritas já aparentavam ser antigas. A linguagem misturava tempos e eras, como se a história e o futuro estivessem escrevendo juntos. Uma das conselheiras, uma mulher de 70 anos, cabelos brancos como neve, olhos intensos, aproximou-se e leu. Quando o fogo falar em silêncio, quando as chaves forem colocadas por mãos humanas, o véu se erguerá da pedra, e os ungidos deverão ajoelhar, não comandar. Ela então olhou para Leão. Chegou a hora. Ele assentiu. Caminhou até o altar e inseriu a chave negra numa abertura agora visível. Tagle colocou ao lado a sua chave branca. Um clique, não mecânico. Soou como um suspiro após um século contido. A sala tremeu, e então a parede ao fundo cedeu. Não se abriu como uma porta. Era como se a própria pedra tivesse recuado, obedecendo a uma mão invisível. Do outro lado, um pequeno espaço, não maior que um confessionário. No centro, uma cadeira de madeira simples, sem adornos, mas entalhadas nos braços, imagens de fogo, não de santos. No encosto, uma única palavra em letras fundas: testemunha. Leão hesitou. A mulher aproximou-se e disse com suavidade: um de vocês deve sentar-se. Leão olhou para Tagle, mas antes que dissesse qualquer coisa, Tagle avançou. Sentou-se em silêncio, e no mesmo instante, seus olhos se fecharam. Não foi como acordar de um sonho, mas como emergir de um silêncio profundo. Um peso sereno, denso, tomou conta do ambiente, do tipo que silencia até os pensamentos mais barulhentos. Então, sem qualquer aviso, Tigel começou a falar, mas não com a própria voz, nem no tom que lhe era familiar. Era outra presença que falava por ele. Uma voz antiga, pausada, clara como o tempo. Os que escutam carregarão o fardo. Os que se ajoelham se levantarão em chamas. A voz nunca se perdeu, apenas não foi ouvida. O tempo da revelação começou. Ninguém se moveu. As paredes da sala brilharam suavemente. As mãos de Tigel continuavam firmes sobre os braços da cadeira, mas lágrimas escorriam por seu rosto, ainda de olhos fechados. A própria cadeira começou a ceder, rebaixando-se devagar até o chão. Ao lado, uma plataforma surgiu revelando um segundo livro, menor, selado com o símbolo de Pedro. Leão se aproximou e rompeu o selo. As páginas eram antigas. A tinta já descascava nas bordas, mas as palavras permaneciam nítidas. A quem ouve a voz quando mais ninguém a ouve, você é a ponte entre as chaves. O que vê deve ser guardado em silêncio, até que os sinos toquem sem mãos. O coração de Leão falhou por um instante. Ele se lembrou dos sinos tocando sozinhos 2 dias antes. Já haviam tocado. Aquilo já estava previsto. Tigel abriu os olhos. Estava exausto, mas consciente. Olhou para Leão e disse apenas uma frase: eu sei onde está a porta final. No gabinete papal, Leão chamou apenas uma pessoa. Não era o secretário de Estado, nem o decano dos cardeais. Era uma freira idosa, albanesa. Ela entrou sem surpresa. Você viu o altar? Perguntou. Leão hesitou. Como sabe disso? Ela respondeu com doçura. Vi, antes mesmo de você nascer. Ele recuou, surpreso. Você foi chamada a Roma por causa disso. Ela sorriu leve. Na verdade, eu nasci por causa disso. Do bolso, retirou um fragmento de pedra, escurecido, liso de um lado, queimado do outro. Entregou a ele. Havia um entalhe. A porta final não é feita de pedra, mas de um coração que não teme mais arder. Leão sentiu um frio diferente dentro do peito. Não era medo da morte. Era o temor do que ainda viria. Antes do amanhecer, eles se reuniram. A freira com a pedra marcada, o cardeal ainda pálido pela revelação da cadeira, os 7 membros do conselho secreto e Leão, firme, silencioso, com a chave apertada na mão. O Vaticano despertava lentamente acima deles.
guardas trocavam de posição, liturgias se preparavam, mas nada disso tocava o que acontecia no subterrâneo. No coração do Palácio Apostólico, algo despertava depois de um século adormecido. Tigel os guiou por um corredor que não constava em planta alguma, sem placa, sem afresco, sem assinatura de arquiteto. Corria ao lado da Capela Paulina, mas nenhuma porta levava até ele, só parede, até aquele momento. Leão avançou, não falou, apenas se aproximou da parede onde até poucas horas antes havia apenas mármore. Agora, uma linha fina, como uma cicatriz vertical, marcava a pedra. Não era uma porta, mas também não era só parede. Não havia maçaneta, nem dobradiça, apenas um encaixe. Tigel ergueu a chave negra e a inseriu naquele sulco. A parede se abriu. Não era uma sala, era um corredor estreito, escuro, curvado como um espiral. Eles seguiram em silêncio, a freira à frente, carregando uma lanterna fraca. O chão descia levemente a cada passo. As paredes úmidas exalavam o cheiro da terra e da pedra antiga. Até que chegaram. A sala era oval, pequena, e no centro, um crucifixo como nenhum outro. Não esculpido, forjado. Metal escurecido pelo calor. O corpo de Cristo estava diferente. Os braços não abertos, mas junto ao corpo como num abraço. A cabeça não caía, olhava para o alto. A placa aos pés dizia: "Ardi por aqueles que não pediram." E ali, aos pés da cruz, uma escotilha, simples, quadrada, reforçada com ferro. A freira se ajoelhou, tocou a pedra que trouxera e, em seguida, a escotilha. Esta brilhou levemente e se abriu. Uma escada descia para uma luz que não vinha de lâmpadas nem de fogo. Era uma luz viva, que pulsava como se respirasse. Eles desceram para um lugar que as palavras não conseguem descrever. Um espaço amplo, circular, cercado por anéis de assentos como um teatro secreto. Nenhuma imagem nas paredes, apenas texturas onduladas, como ondas esculpidas pela passagem do tempo ou por algo além do tempo. No centro, um pedestal de pedra. Nada sobre ele, exceto um único objeto, um anel de ouro, idêntico ao anel do pescador usado pelo Papa. Mas este era mais antigo, muito mais antigo. Leão avançou. Seus olhos não podiam acreditar. Gravado na lateral do anel, um nome, novo, recente. Léo I, IV. A voz dele mal saiu. Isso não é possível. A voz da freira soou serena às costas dele. Aquilo já estava ali antes de seu nascimento. Ele se virou confuso. Como poderiam ter sabido? Ela não respondeu, apenas ergueu a mão e apontou. Quando Léo olhou, viu, na parede de trás, agora revelada, um afresco antigo, ainda intacto apesar do tempo. A imagem mostrava um papa de costas, caminhando descalço para longe da basílica, sua batina rasgada, um cajado nas mãos, o rosto escondido. Atrás dele, a catedral em ruínas. À frente, o deserto. E no céu, uma cruz em chamas. Não era uma cena bíblica. Era um aviso, uma profecia. Tigel se aproximou em silêncio. "É você", sussurrou. Mas Léo permaneceu calado. O conselho se moveu lentamente, formando um círculo ao redor do ambiente, os olhos fixos no mural e no anel. E então, sem que ninguém falasse, a voz ecoou pelas paredes. Grave, eterna, como se nascida da própria pedra. A pedra falou. A voz não é escolhida, é despertada. Você é a voz. Agora, fale. Léo sentiu o corpo inteiro se enrijecer. Caminhou até o centro da sala, olhou para o anel e o pegou. Estava morno. Encaixou-se em seu dedo como se já lhe pertencesse. Ele ergueu os olhos. "Então eu falarei." Naquele exato instante, um silêncio estranho desceu sobre a praça de São Pedro. Os pássaros calaram. Turistas pararam no meio do paço. Dentro da basílica, a câmera da missa da manhã saiu do ar por 12 segundos. Em Roma, um dos sinos mais antigos tocou uma vez. Depois, silêncio. Naquela noite, Leão XIV não retornou aos apartamentos papais. Permaneceu na câmara subterrânea diante do antigo crucifixo, enquanto o conselho oculto observava em silêncio. O anel brilhava discretamente em seu dedo. E assim que pronunciou "eu falarei", o pedestal de pedra diante dele se partiu ao meio, não com violência, mas com a suavidade de um suspiro encerrando um ciclo. Dentro dele, um compartimento forrado de veludo, intocado pelo tempo. Nele, um pergaminho amarrado com corda, as bordas frágeis como folha seca. Leão o desenrolou com cuidado. O papel estalava a cada movimento.
mas a tinta permanecia nítida. A primeira linha dizia: a voz que não deseja ser ouvida, este é o fardo de saber. Ele continuou lendo. Cada frase pesava mais que a anterior. Sentou-se sem dizer nada, os olhos fixos no texto. Ninguém se moveu, ninguém falou, até que ele ergueu o olhar. Não é uma profecia, disse. É um registro. Teagle se aproximou, perplexo. Um registro do quê? Leão virou o pergaminho mostrando aos outros. O documento descrevia uma reunião ocorrida mais de 100 anos antes, naquela mesma sala. 7 cardeais anônimos em diferentes décadas e países haviam relatado a mesma visão. Um papa, ainda não nascido, apareceria num tempo de confusão espiritual. A guerra não seria entre nações, mas nas almas. A igreja não seria destruída, mas esvaziada. E o maior perigo não viria de fora, mas de dentro. No centro dessa crise estaria um papa dividido entre o silêncio imposto e a verdade que ardia dentro dele. Todas as visões terminavam do mesmo modo. Um deserto, um cajado, um papa deixando o Vaticano por vontade própria. Teagle olhou para Léo, agora em pé, com o olhar firme. Eles viram este momento, viram este anel, viram esta sala. Léo confirmou com a cabeça. Eles me viram. Sua voz já não tremia. Estava clara. E com ela veio a certeza. A prova final não seria entre o bem e o mal, mas entre o silêncio e a voz. Ele ergueu o anel. Isso não foi deixado para que eu usasse como símbolo de poder. Foi deixado para que eu compreendesse que o poder, um dia, precisa ser deixado. Virou-se para a freira. Há quanto tempo você sabe? Ela sorriu de leve. Desde menina. Minha avó foi a última a ver a chama antes de desaparecer. Ela me disse, um dia, o fogo voltará àquele que caminha sem sapatos. Léo olhou para os próprios pés. Estava descalço e nem havia percebido. Nos andares superiores, a imprensa esperava pelo pronunciamento papal, mas ele não veio. No lugar, um comunicado simples foi divulgado nos canais do Vaticano. Nenhuma assinatura, nenhum selo, apenas uma frase. A voz de Deus não fala apenas da sacada. O mundo ficou confuso. Nenhuma renúncia, nenhuma explicação, apenas silêncio. Mas algo começou a mudar. Em paróquias pelo mundo, fiéis voltaram aos sacrários com reverência. Em conventos, freiras relataram sonhos com fogo. Em dioceses, bispos distantes sopraram a poeira de cartas deixadas por mestres já falecidos. E em Roma, os sinos voltaram a tocar. Sem mãos, turistas filmaram. Peregrinos choraram, ninguém soube explicar. Dias depois, Leão XIV foi visto, não no Vaticano, mas caminhando sozinho pelas ruas de Assis. Descalço, um cajado de madeira na mão, um pequeno anel escuro no dedo. Não foi recebido por cardeais, foi recebido por crianças. Uma delas, não mais velha que 7 anos, correu até ele e segurou sua mão. E nesse gesto simples, o mundo começou a entender. A voz havia escolhido caminhar. A menina, com seus olhos grandes e curiosos, não devia ter mais que 5 anos. Ela olhou para ele, ali no meio da praça, e perguntou com toda a simplicidade que só uma criança tem. Você é o Papa? Leão sorriu com ternura, ajoelhou-se à altura dela e respondeu com a calma de quem, enfim, compreendeu o próprio chamado. Sou apenas uma voz que finalmente falou. Na câmara secreta sob o Vaticano, que agora repousava novamente em silêncio, o pergaminho se desfez em cinzas diante do pedestal. O antigo crucifixo, que antes os encarava com tanta presença, girou lentamente até se voltar para a parede, como quem conclui um ciclo. E então as 3 chaves, a branca, a preta e a dourada, desapareceram. Não porque tivessem sido perdidas, mas porque já haviam cumprido o papel que lhes cabia nesta história. Tudo o que restava agora era o eco de uma escolha feita em silêncio e coragem. A escolha de finalmente dar voz ao que por tanto tempo ardeu no silêncio.